de Frente. Olá, senhoras e senhores! Para você que gosta de vermelho, para você que gosta de verde e amarelo, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós discutimos política, comportamento e o que mais colorir nas redes sociais. Negão, você já esqueceu aniversário de casamento? Não. Você já esqueceu o aniversário da sua esposa? Eu esqueço todos os outros aniversários. Mas de casamento... Inclusive o meu. É tenso, né? Não, de casamento e aniversário da esposa. Não dá pra esquecer. Não, Jamile, você já esqueceu algum ela? Você já esqueceu algum aniversário importante? Sobrou pra mim. E a pessoa fala assim, você não lembra do que dia é hoje? Gente, eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Mas já ficou... Péssima de data. Você já sonhou que estava pelado na rua? É um sonho um pouco peculiar, Ricardo. Mas você nunca sonhou? Eu, particularmente, nunca sonhei. Eu já, e é um sonho bom. Eu, particularmente... Já trocou o nome de namorado? Tipo assim, pelo ex? Eu tive namorado só a vida toda, como é que eu vou trocar? Negão, você já trocou o nome da... Já. Não é tenso? É por isso que eu uso o artifício neguinha. Funciona. Cara, Você nunca namorou uma branquinha, então, Cara, né? Não, as ó, branquinhas que mais gostam. Pessoal de casa, sabe disso. Se você esquece data de casamento, se já sonhou pelado na rua, trocou o nome da atual pela ex, é um momento tenso. É aquele momento que seu coração para. A pessoa, o quê? Você vai... Não estamos vivendo um momento tenso agora? Estamos. Gente, o que está acontecendo com o Brasil? Eu adoro os ganchos do Ricardo. A introdução, né, pra chegar nos finalmente. Porque é um momento muito tenso, cara. A gente não sabe se é um momento atípico, se é um momento histórico. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que vai estar nos livros das histórias, Sim. do Brasil. Porque tá uma loucura. Eu acho que ele é depende, hein? histórico justamente por ser tão atípico. Pois é, e é isso que eu quero. Então vamos começar com você. Por que você acha que é tão atípico? Comentando assim, vamos fazer uma retrospectiva. Amanhã é eleição. Amanhã nós vamos definir o rumo dessa nação. Eu acredito, uma visão minha, para os próximos 50 anos. Não é só 4 anos, não. Exatamente. É os próximos 50 anos que a gente vai querer. Porque quem entrar vai definir, vai dar uma orientação nesse navio para o que a gente quer. Como é que você vê, Duda, essa retrospectiva? Pegando ali desde o início, quando tínhamos ali, talvez, Dória, o Leite, o Luciano Huck, quantas Danilo pessoas... Gentili. Danilo Gentili. Moro. E um estava guardado. Tinha um que estava guardado, né? O cara estava guardado ali, e aí, de repente, esse guardado... Bom, eu não quero chegar nesse ponto, eu quero provocar depois. Eu quero saber a visão que você tem desse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu acho que é um momento tão atípico justamente porque, até então, o brasileiro nunca tinha tido uma situação eleitoral onde os dois lados estivessem tão explicitamente definidos. Né? Isso nunca aconteceu. Sempre foram coisas políticos de centro versus PT. Né? Pelos últimos 20 anos tem sido assim. Né? E então é a primeira vez num período muito longo de tempo, talvez seja a primeira vez na história da República que a gente tem uma eleição com os dois lados, esquerda e direita, tão bem definidos assim, tem uma linha muito bem demarcada entre os dois, dividiu a nação, polarizou todo mundo, e vocês nunca vão me ver reclamar de polarização, porque eu não acho que polarização seja algo ruim. Exato. E eu acho que é um cenário atípico justamente por isso, porque a gente vivia numa falsa sensação de ter opções, né? Era uma falsa sensação, porque na verdade eram pessoas com pautas muito semelhantes, eram políticos com pautas semelhantes e que hoje em dia a gente percebe que são todos aliados. Nessa eleição atual, todos os políticos que até algumas eleições atrás eram rivais e se odiavam, hoje são melhores amigos, são aliados, estão assinando cartinha pela democracia junto, estão almoçando junto, fazendo palestra junto. Então é a primeira vez que a gente realmente sente que a gente tem duas opções diferentes de fato. Eu acho que é por isso que é tão atípico e é por isso que é tão histórico. Eu vou até além no que a Duda acabou de falar aqui, porque não é até tempos atrás, é até o primeiro turno. Sim. No primeiro turno você tinha os políticos esculachando um ao outro e hoje você tem eles de um lado só. Exatamente. Se você for pensar bem, o Bolsonaro não tem o apoio de nenhum outro presidente, exceto o Padre Kelmon. O Padre Kelmon, Mas o Lula, ele pegou todos os outros candidatos. Só que o Lula ele foi esculachado por todos. Principalmente a Tebet. Exato. A Tebet foi o pior dos casos. Toda a pauta dela era ser anti-Lula, né? Eu acho que fica mais entre ela e o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes bateu bastante também. Bateu bastante também.
Uma coisa que a gente tem que entender dessa eleição é o seguinte: o Lula passou 8 anos como presidente da República e supostos 6 anos por detrás da presidência da República, no caso da Dilma Rousseff. Tem gente que diz que foi os 6 anos sabáticos dele. Eu acredito que ele passou os 6 anos lá tentando convencer a Dilma de alguma coisa, que obviamente ele não conseguiu. E agora a gente tem um Bolsonaro com 4 anos de governância, porque até então, quem era Bolsonaro em 2018? Para mim, ele não era ninguém. Era só uma promessa. Eu não conhecia eu não conhecia nem isso do Bolsonaro. Tá. Eu só tinha ouvido falar mal do Bolsonaro, porque ele era racista, ele era misógino, ele era, sei lá, ele não gostava de cachorro caramelo, ele não gostava de cachorro quente, ele não gostava de pizza, tudo que era de mal você ouvia do Bolsonaro. Eu medi, a minha régua mediu pelo seguinte: eu votei contra o PT, eu sempre falo isso, eu já tinha meus problemas com o PT, eu vi o que foi o governo Lula, eu vi o que foi o governo Dilma, e eu já vi como homem chefe de família. Eu não vi como jovem militante, eu vi como homem chefe de família que já pagava conta, que declarava imposto. Eu vi quais foram o quanto... É que nesse caso eu vou adjetivar e agora a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Eu vi o quanto foi menos bom. Vamos agredir o português para tentar encontrar a palavra certa. Eu vi o quanto o governo PT foi menos bom, certo? Que o resto. Só que hoje, em 2018, você tinha um sentimento anti-PT, que brilhantemente, a gente tem que tirar o chapéu para isso, o PT conseguiu construir um sentimento anti-Bolsonaro. Muita gente que hoje vai votar no Lula não queria o Lula, queria uma terceira via, nem que fosse uma terceira via fora da esquerda ou fora da direita. Muita gente queria Ciro Gomes, muita gente queria Simone Tebet, e hoje vai ser a competição dos 8 anos de PT, já que o Lula diz que vai fazer a mesma coisa que fez, versus os 4 anos de Bolsonaro. Vamos lá, Léo, eu quero saber o seguinte, a esquerda diz que justamente essa farinha do mesmo saco, na realidade, é a União Democrática contra o fascista. Então, eles estão se unindo porque o outro lado é tão terrível, mas tão terrível que é melhor você abraçar o capeta do que ficar do outro lado. Você entendeu? Tipo Ciro Gomes, Tebet e tudo mais se abraçando ali por conta que o outro lado que está errado. Como é que você justifica isso? A galera realmente está se juntando porque o outro lado é um fascínora, é um canibal... É um misógino e tudo mais, não fez nada de bom. Canibal é bom. Passou 4 anos, 2 com pandemia. E aí, como é que você enxerga esse cenário atual? Como é que se chegou a isso? Como é que a gente se chegou a Lula e Bolsonaro? Ótima pergunta, agradeço a pergunta, Ricardo. Primeiro, boa tarde para os meus colegas, boa tarde para a audiência. Finalmente, chegamos um dia antes da eleição. É interessante, novo, né? Novamente, mais uma vez. Eu acho que eu vou fazer outra aposta com você, viu? Pra ver se eu ganho as caixas de cerveja. Eu dobro, dessa vez eu dobro a aposta. Já atingi a meta, eu vou dobrar a meta. Fique tranquilo. E é interessantíssimo, Ricardo, analisar a conjuntura. Para mim, e aí eu vou começar do começo. Eu acredito que esse cenário que culminou na polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro começou lá em 2013, né, com as manifestações. O Brasil não havia essa cultura de colocar gente na rua. Até então, a esquerda apostou nas manifestações de 2013, quando Dilma Rousseff era presidente da República. Depois viu que talvez tenha sido um tiro no pé. Aí depois nós tivemos o episódio de 2014, com aquela eleição extremamente acirrada, a eleição mais acirrada. Entre Dilma e Aécio? Exatamente, entre Dilma e Aécio, em que a Dilma ganhou por pouco. E aí o Aécio, não como Serra, não como Alckmin, não como Fernando Henrique, ele questionou o resultado pela primeira vez e aí começou a colocar em xeque, inclusive, essa questão do sistema eleitoral. E aí veio 2016 com o impeachment da presidente Dilma, que eu, à época denunciei, inclusive disse que seria um tiro no pé da parte do PSDB, e assim foi, né? O PSDB, o MDB, esses partidos de centro e centro-direita apoiaram o impeachment da Dilma, e o mais prejudicado com o impeachment da Dilma não foi nem o PT,
foi justamente o PSDB. E aí, com o impeachment da Dilma, lógico, o PT se enfraqueceu, mas mais do que o PT, não foi uma onda única e estritamente antipetista, foi uma onda antipolítica e anti-establishment. E aí, o PSDB acabou dando um tiro no pé. Traduz pra galera o que é anti-establishment. Antissistêmica. O que estava acontecendo. O modus operandi, exatamente. A política velha e tradicional, como em termos de bom senso comum, como certo. A gente conhece. E aí o PSDB, na esperança e na expectativa de acabar com o PT e voltar em 2018, ele acabou abrindo espaço para o Bolsonaro, né? A população colocou não só o PT, mas toda a classe política num balaio só e entendeu naquele momento, que também é algo inequívoco, porque Bolsonaro era deputado por 28 anos, mas enfim, ele conseguiu capilarizar como o candidato antissistêmico e a população o escolheu. E aí, nesse momento, eu entendo que começou a solidificar, né, a massificação dessa polarização Lula e Bolsonaro, que aí chegou 2018, e aí, desde 2018, a polarização é Lula e Bolsonaro. Porque o Lula era o candidato natural do PT, inclusive o PT chegou a anunciá-lo enquanto candidato, mesmo sabendo que ele não seria candidato, mas para manter a narrativa e para poder puxar votos para o candidato Fernando Haddad. E aí, o Lula preso era o principal puxador de votos do Haddad e o Bolsonaro como a principal figura da direita. Então, eu identifico, Ricardo, que a polarização teve essa conjuntura e se deu de forma fática a partir de 2018. Legal. Quero perguntar para a Jamile o seguinte, e guarda essa frase que você disse, abriu espaço para o Bolsonaro. Talvez a gente vai comentar isso no segundo bloco. Então, você que está em casa, fica até o final, porque a gente vai falar coisas que nunca dita antes na TV brasileira, hein? Uau! Essa mesa aqui faz milagre, meus amigos. Porque eu vou trazer um espectro aqui que eu acho que vai ser muito importante, inclusive para o dia de hoje, né? Antecedendo aí as eleições. Jamile, disse aqui o nosso amigo, nosso colega, que surgiu vários elementos e aquele que se tornou mais forte foi o Bolsonaro. E do lado de lá, só tem o Lula. É impressionante, pessoas desistiram até antes mesmo de concorrer. O Dória saiu, Gentili saiu, o Leite saiu. O Dória foi saído. Foi saído também. Muitos ali desistiram de concorrer antes. O Huck, né? Luciano Huck saiu. Sérgio Moro. Então, quer dizer, como é que pode essa figura que, na realidade, eu acho que eu vou conseguir falar sem ser censurado, porque eu consigo brincar com as palavras. Eu quero falar com a doutora Jamile, porque é o seguinte, olha o que aconteceu para que esse momento estivesse acontecendo, no momento de amanhã. Revogação da prisão em segunda instância. Primeiro ponto, se isso não tivesse acontecido, tava lá até hoje. Os dois não estariam concorrendo, Lula não estaria concorrendo. Então, primeiro ponto, revogação da prisão em segunda instância. Depois, anulação da condenação em 3 instâncias. O cara foi condenado em 3 instâncias e ele teve anulação da condenação. Depois, soltura imediata e, mais ainda, ficha limpa. E isso em tempo recorde. Exatamente. Tudo em tempo recorde. Foi inacreditável. Então, quer dizer, parecia um papalégua, sabe? Sabe aquele bichinho? Justiça do Brasil demora para fazer tudo. Menos tipo assim... pra fazer isso aí. Sabe, qual é a sua sensação como uma advogada, como uma brasileira, como uma eleitora, vendo esse cenário, como uma mulher, vendo esse cenário, sabe? Tipo... Olha quantas coisas precisaram ser mexidas na legislação para que o Lula estivesse concorrendo. Bem, na minha visão, e como advogada agora falando, e para todos os meus clientes aí que provavelmente vão dizer e vão concordar com o que eu estou falando, e você que depende da justiça também provavelmente vai concordar, existiu um milagre. Porque você que depende da justiça, provavelmente seu processo está há 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Imagina quando você recorre para o STJ e STF. E aí, em tempo recorde, consegue-se alteração da jurisprudência, anulação de julgamentos, né? Então, assim, é uma coisa inacreditável. Agora, algo que o meu querido amigo Leonardo falou foi que, naquela época, com o impeachment da Dilma, abriu-se uma vaga para uma outra pessoa concorrer. E tinha alguém, nesse momento, que era polêmico. Quem era? Bolsonaro. E agora, para concorrer com Bolsonaro, só teria uma pessoa que poderia estar no mesmo patamar. Que seria quem? Lula. Não teria outra pessoa. Por isso, eu vejo
que as pessoas começaram a desistir justamente por isso. Porque já que o Lula entrou, não teria outra pessoa para competir. Né? Os demais, eles saíram e se uniram ao Lula. Bem, isso daí é totalmente normal, principalmente na política, né? A gente não vê diferença. Agora, baseado nessa tua pergunta, para mim, aconteceu um milagre, coisa que a gente não pode estender aqui com outras palavras, para não dizer que a gente anda desconfiando, né? E olha que interessante. Então a gente tem, nesse cenário, um personagem que teve que mudar toda a legislação, ou grande parte dela. Olha isso, mudar a legislação a nível de STF. Olha isso, mudar as leis do país, sendo nem competência do STF, porque o STF não pode fazer lei, né? Quem faz lei é o legislativo e não o judiciário. Mas isso no Brasil é totalmente comum. Agora já... Totalmente comum. Mas olha que interessante, mas vamos lá. De onde surgiu o Bolsonaro? Vocês lembram de onde surgiu o Bolsonaro? Super Pop. CQC. CQC e Super Pop. CQC, acho que vocês não lembram disso, né? Não, eu lembro. Essas crianças. Eu era muito novinha. Essas crianças. Eu tenho duas crianças aqui. Uma de direita e uma de esquerda. Mas era engraçado, porque era muito engraçado. Deixa, o tio Ricardo vai contar. Olha que interessante. Eles Conta pra gente. Senta que lá vem a história. O Bolsonaro era o elemento ridicularizado, tanto no CQC quanto na Luciana Gimenez. E olha que mais louco ainda. O Bolsonaro se sujeitava. Ele ia pra apanhar. Sabiamente, ele ia pra apanhar. Sabiamente, ele percebeu, falei bem, falei mal, vamos falar de mim. Porque ele não tinha esse espaço na mídia. Sim. Só que as pessoas não sabiam, aí não contavam com a minha astúcia, que aquela ridicularização era justamente os valores que uma grande parcela da população estava buscando. Sabe quem é que eu lembro? Do Enéas. Exatamente. Hoje ele é tido como um gênio. E na época foi ridicularizado. Ele era ridicularizado. Porque não havia internet, não era outra questão. O Enéas vocês não conheceram também, não, né? Não, conheço a figura. Mas vocês não lembram, né? Não. Ele era muito ridicularizado. Vocês não tinham nem dente e faziam cocô nas calças. Em 2006. Nessa época. 4 anos. Eu tinha 3. Não, vocês faziam cocô nas calças e não tinha nem dente na boca. Essa que é a verdade. Então, esse cara que as pessoas acreditaram que seria um palhaço, um bobo da corte, era justamente a sensação dessa via de direita. O Lula sobe nesse mesmo esquema. Porque o Lula em 89, ali nas primeiras, ele era só o ignorantão. Tanto que ele teve uma lavada, vamos dizer assim. Ele tomou um banhão. Porque você consegue ver nitidamente a diferença de um Lula que perde pro Collor para um próximo Lula. Que depois ganha do Fernando Henrique. Não, mas aí a gente houve ali uma repaginada grande com ele. Não, a gente tem o marqueteiro, como é que ele chama? Duda Mendonça. O Duda Mendonça, praticamente, ele criou o Lula. Esse Lula de hoje. Porque o Lula, antes de 2002, ele era ainda aquele companheiro. Era o Lula Boulos. Era o Lula Boulos. Nós vamos mudar Boulos é mais refinado. Entendeu? Mas foi pro centro. O discurso foi pro centro, né? Mas, se me permite, desculpa te interromper. Mas, gente, eu acredito que seja algo muito natural, assim. Eu acho que ambos, lógico, teve toda essa conjuntura que culminou nessa polarização e nesse segundo turno hoje entre Lula e Bolsonaro. Agora, qual que é a diferença dos dois para os demais candidatos? Os dois têm militância orgânica, os dois têm voto orgânico, os dois são genuinamente líderes, né? Genuinamente figuras que milhões de pessoas falam, eu gosto do Lula. Milhões de pessoas falam, eu gosto do Bolsonaro. Desculpa, gente, mas Simone, não tem um cara falando, eu sou tebetista, eu amo a Simone Tebet, eu amo Eduardo Leite, eu amo o João Dória, nossa, eu tenho uma foto dele. Eu tenho uma camisa do João Dória, né? Uma camiseta. Não tem. Não tem isso. Se tem, é meia dúzia de Faria Lima, né? Faria Limer. As únicas pessoas que tinham camiseta da Simone Tebet era a galera que trabalhava pra campanha dela. Então eles são genuinamente populares e eles têm uma linguagem popular. São pessoas que não vieram da classe alta, são pessoas que vieram de família simples, né? Mesmo até o Bolsonaro, pouco mais de classe média, mas também simples. É porque a família dele era militar, né? E tem um discurso popular, tem um discurso simples. Né? E conseguiram se viabilizar tanto que o Steve Bannon, que é que a gente brinca que é o Olavo de Carvalho norte-americano, né? O grande filósofo envolvido com Donald Trump, ele fala que no Brasil a gente tem uma eleição atípica justamente porque aqui nós temos, assim, vulgarmente falando, duas pessoas genuinamente populares ou vulgo populistas, o que difere do resto do mundo, onde sempre tem um cara mais popular nesse aspecto tiozão e tem uma figura mais João Dória, mais terninha, mais artificial, uma liderança artificial que é produzida.
Mas o Lula... desculpa, vai, Jamile. Não, relaxa. Olha só, gente, o que eu percebo é que são 2 pontos. Primeiro, o que levou o Bolsonaro a ser presidente foi o quê? Foi ele ser polêmico. Foi ele ter essa autoridade, aquela forma de falar, aquele gingado, como a gente diz lá no norte. Porém, o que o PT conseguiu pegar nesse pós, né, mandato aí, próximo à eleição, é o quê? É a fala dele depois que ele conseguiu se eleger, né? Então, exatamente. Assim, o erro dele foi permanecer com esse discurso. Então, alguém teria que ter dito, Bolsonaro, calma lá, agora você é presidente da República. E como presidente, você vai ter que mudar um pouco a sua postura, porque o que você falar vai virar contra você, e é o que a outra parte, né, o outro lado, está conseguindo fazer nessa campanha eleitoral. E tem outra coisa que me chama a atenção, que eu vejo que a equipe do Bolsonaro deixou muito a desejar, sabe? Eu não sei se foi a coordenação do Lula, que é muito esperto, eles são muito espertos, sabe? Muito ágeis. Tempo de janela. É porque, assim, por exemplo, falou uma coisa, os advogados já vão lá, entram com processo e aí consegue derrubar. A equipe do Bolsonaro também é vítima de fake news, tá? Muito. Tanto de um lado como do outro. Porém, parece que eles andam como se fosse tartaruga. Outra coisa que me chama a atenção é que a equipe do Lula, o que eles trabalham? No período que é passada propaganda eleitoral na televisão, no rádio, eles fazem o quê? Um ataque. É um ataque. Agora, no final do campeonato, o que eles estão fazendo? O Bolsonaro, que estão atacando. Era para ter feito isso desde o início. O Lula, a equipe do Lula foi muito rápida. Eles começaram a atacar, esqueceram a imagem do Lula, nem ficava. O Lula não ficava pedindo voto na televisão. O Bolsonaro comete um erro, e eu vou falar isso como alguém que já entrevistou deputados federais ligados à base dele, e todos eu fiz a mesma pergunta. Eu sempre falava assim, poxa, por que o Bolsonaro não processa? Porque eu entendo que ele não deva ser ditador e pular, botar o carro na frente dos bois, mas existe um rito. A pessoa te falou mal de você, você pode processar essa pessoa. Se você... Aí o juiz vai decidir se você está certo ou está errado. Todos eram enfáticos em dizer que o Bolsonaro, a defesa da liberdade de expressão dele envolve isso também. Tanto que muitas vezes o pessoal quis processar e ele foi contra. Mas vamos lá, deixa eu falar. É um jogo. Então, se ele não agir, ele vai perder. Vamos lá. Eu vou baixar o espírito do monarca aqui um pouquinho e falar, eu discordo de vocês dois. Por quê? Discordo no sentido de, eu entendi, só que, assim, com todo respeito, engenheiro de obra pronta é fácil. Então a gente olhar para trás com a visão do futuro é fácil. Ninguém sabia como ia acontecer. Não, ninguém Ricardo, sabia. mas eu digo assim... Não, eu digo assim, vamos lá. Durante no início, o mandato, não agora na eleição. Então, mas no mandato, agora eu nem no mandato, ele começou a processar. Só que, como era muito, ele decidiu que eu vou tomar a posição de dar a liberdade. Então, como é que você combate a fake news? Com mais liberdade. Como é que você combate... pessoas falando com mais para mostrar que eu quero, porque se ele faz ao contrário também, poderia... fez. E eles produziram muitas fake news. Não, estou dizendo ao contrário no sentido de começar a pegar... Sair processando todo mundo. Olha lá, ele não para de processar, já foram 150 processos. Porque é o seguinte, não adianta. A esquerda, e principalmente, vamos falar a esquerda de Dilma e Lula e tudo mais... O PT. Pegando ali Zé Dirceu e tudo mais, porque o PT surgiu em 1980... Mas eles estão lutando com isso aí desde a década de 60. E outra, eles tiveram, não só a década de 60, mas eles tiveram instruções de Fidel. Eles foram pegar aula lá com Fidel. Dos profissionais. Eles foram pegar aula com pessoas que já conseguiram chegar no poder através dessa militância de nós contra eles, o negros contra o branco, o pobre contra o rico. Você tem algum problema na tua vida? Não é o governo, é a pessoa que está do teu lado. Cara, isso acaba com qualquer nação. Porque você não começa a olhar que quem pega os impostos é o governo, e não o cara do teu lado, e não o diferente de você. Então, essa estrutura, que é uma estrutura, inclusive, de Antônio Gramsci, todo mundo sabe disso, né? O Antônio Gramsci falou, não vamos chegar ao poder, que é o pai ali do comunismo, não vamos chegar ao poder com armas, vamos chegar com cultura, vamos chegar com... Isso é gramsciano. Marxismo cultural. Vamos botar no cinema, vamos botar na televisão, vamos botar nos professores, e aí quando todo mundo acostumar com a ideia, aí a gente vem e começa, tudo que vocês querem está simbolizado
nesse partido aqui. Então, falar, olhando para trás, é um pouco perigoso. Por quê? O Bolsonaro, ninguém pode falar que ele não foi Bolsonaro. Ninguém pode falar que ele foi um produto de marketing. Ele foi autêntico. Diferente do Lula. Quem fez o Lula, que as pessoas conheciam até pouco tempo, porque o Lula de hoje é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai sair daquela cabecinha. Ele é contra o aborto, ele é a favor, ninguém sabe de nada. O que o Duda Mendonça fez é tipo assim, você que odeia o Lula, acenda uma vela, não é uma vela, seria assim, faça uma mandinga pro Duda Mendonça. Porque foi Duda Mendonça que criou o Lula em 2002. Agora eu quero rodar um pouco essa nossa... Vocês estão percebendo que está um clima diferente? Está um podcast hoje aqui. Virou podcast. Está um podcast e é muito bom. Não, é um podcast, exatamente. Porque é o seguinte, vamos lá. De novo, o que me assusta, e é isso que eu quero aproveitar aqui o Grandini aqui que está do lado, eu quero entender de fato como que a esquerda se atrai com, vamos lá, promessa de regulação das redes sociais. Lula falou isso ou não? Falou. Ele falou. 30 vezes. Eu vou regular, tem que regular as redes sociais. Me ajuda, homem. A melhor me ajuda, homem. Me ajuda, então, vamos lá. Isso que eu juro pra você, Grandinho. Eu quero entender, eu vou deixar com você a primeira pergunta vai ser pra você. Promessa de regulação das redes sociais. Lula disse que vai fazer isso, sim ou não? Sim, tem um vídeo, né? Tem um vídeo. Então, mas vamos lá. Desarmar o cidadão de bem. Ele falou que vai fechar os clubes de tiro e vai fazer as pessoas que são cidadãos de bem, que demoram. Eu, para comprar minha arma. Que é um cidadão de bem, Ricardo? Só uma pessoa que trabalha, que tem uma ficha limpa, porque você comprar uma arma, você tem que estar sem nenhum processo na justiça, você tem que ter uma fonte de renda, você tem que mostrar onde você mora, e você tem que passar por testes psicológicos, você tem que se afiliar a um clube de tiro que demora um ano e meio. O trâmite burocrático. Você tem que continuar tirando. Você não pode parar. Você sabia disso? Você tem que ter habitualidade. Tudo bem. Ou seja, seguir o trâmite burocrático de um ano e meio. E outra, ter a posse de arma. Isso. E continuar treinando. Porque você não pode. E sem dever nada pra justiça. E sem dever nada. Porque no momento que você dever, sua arminha é retirada de você. Como está hoje? Como é hoje? Como é hoje. Perfeito. E ele quer desarmar o cidadão de bem. Mas ele não fala em desarmar a quadrilha, desarmar o morro, desarmar o traficante. Mas ele sempre enfatiza o cidadão de bem. Outra, a gente vê o cara fazendo um comício dentro de um complexo onde é dominado. Então, mas você fica complexo. Beleza. Só que é dominado pelo crime organizado. Que para você entrar lá, você tem que pedir permissão. Tanto é que quando o Tarcísio vai em Paraisópolis e não pede permissão, os caras falam, mano, que negócio é esse? O que esse cara tá chegando aí com os negócios? E aí tem essa troca de tiro. Então, e ele ainda falou que ele acha legal regularizar o aborto no sentido de controle de natalidade. Sim. Não estupro, não acéfalo, que isso já está na Constituição. Aí eu não vi, aí eu não sei. Mas tá, ele está dizendo, a mulher fica cutucando ali com a mulher. Saúde pública. Fica ali cutucando o útero. É uma questão de saúde pública. Entendeu? Como é que alguém, cara, em sã consciência, aprova uma coisa dessa, só antes isso que eu quero uma saber. Coisa me chamou a atenção, Ricardinho, que você falou do Tarcísio. O próprio Tarcísio já disse que não houve motivação política naquele tiroteio. Não é motivação política. É porque ele entrou sem permissão. É de entrar. Vou contar só uma partezinha. Favela da Funerária. Talvez o pessoal conheça. Não, mas foi um tiroteio que não tinha nada a ver com contar, ele. Não, cara, mas não importa. Ele mesmo falou isso. Vou contar uma coisa que eu vivi. Eu vivi com esses próprios olhos que a terra há de comer. Não, tô dizendo. Você não entra onde existe o crime organizado sem pedir permissão. Eu tinha um funcionário que morava na favela. E olha que legal, funcionário que morava na favela. Ele morava na favela. Praticamente dentro ali de onde o tráfico mandava. Eu fui levar um colchão para ele. Nós estávamos chegando na favela, a funerária. O pessoal que da Zona Norte vai sabendo onde é funerária. Eu sou da Zona Norte. São Paulo? Sou da ZN, Santana. Então, uma funerária é mais para a Zona Leste aqui. Aí vai vendo. Vila Guilherme, eu acho que é na fronteira. Aí ele disse o seguinte, Ricardo, abaixa os vidros e desliga o farol. Entramos, ele botou a cabeça pra fora e falou, ei, sou eu. Entramos. Aí as ruazinhas foram fazendo assim, ó. E eu indo com o carro. E as ruazinhas fazendo assim. Eu me senti na cidade de Deus, juro. Aí aparece um cara com uma metralhadora na minha frente. Ele falou assim, sou eu. Opa, é você? Sou eu. Deixamos o colchão. Falei, valeu, irmão, tô indo. Ele falou, não, sem eu estar com dentro, você não sai daqui. Aí ele entrou no carro, saímos até a pista, a famosa pista. Aí ele falou, sou eu. Aí ele falou, agora você pode ir. Ninguém entra e sai de qualquer comunidade onde tem traficante, sem pedir permissão.
Tá, Ricardo, mas eu quero saber esses pontos. Promessa de regulação e desarmar a população. Como é que alguém pode votar numa pessoa que está dizendo eu vou tirar o seu direito de me criticar? Eu vou responder só assim, Diga lá. E até uma sugestão até para a campanha do Bolsonaro, que inclusive clicou muito nessa tecla, né, da questão do bonde do alemão. Sinceramente, eu acredito que não seja o ponto, porque tem muita gente humilde, muita gente trabalhadora. Mas eu não fui levar o cara que trabalhava comigo, o cara era pobre, trabalhador. Muita gente... Não, tudo bem. Você não está entendendo? Eu não estou dizendo que ali só tem traficante morando. Mas ao mesmo tempo que o Lula Você não entra num lugar onde tem gente do bem. Eles conhecem os moradores. Sem o cara permitir. Conhecem tudo bem, mas ao mesmo tempo que o Lula ganhou em todas as regiões dominadas pelo crime organizado em São Paulo, o Bolsonaro ganhou em todas as regiões onde a milícia manda no Rio. Tudo bem, mas a gente fala de entrar. E o Adriano da Nóbrega, que é um miliciano, era vizinho dele. Então, não, eu só estou dando uma sugestão mesmo, porque clicar nessa tecla, eu acredito que vai piorar a situação da campanha do Bolsonaro para com os mais humildes. É a minha avaliação, é uma sugestão minha, tá? Mas em relação a essa questão regulação das redes sociais, das mídias, eu sou 100% contra. E aí, mais uma vez, a coerência, né? Eu sei que o bolsonarista vai me parabenizar, isso, aquilo, mas eu sou coerente, assim como fui coerente na defesa da Jovem Pan. Liberdade de expressão, para mim, eu compacto muito com os moldes norte-americanos, né? É evidente que tem um limite, né? Tudo tem um limite, racismo tem limite, uma série de coisas, e são tipificados, os limites são tipificados criminalmente. Agora, falar em regulação da mídia, tudo bem, vamos lá, regulação da mídia. O que isso significa? Quais são os pontos? O que você quer? Quais são as intenções? Esclarecer. Ele não fala isso. Então, mas esse é o ponto. Aí precisa, porque quando fala regulação da mídia, soa muito mal. Então, se as suas intenções são boas, né? E eu não estou questionando isso, então explique o que você quer. Porque tem muita fake news, tudo bem, mas como que vai evitar fake news, isso, aquilo? Quem é que vai determinar, né, o que é fake então, news? Aí tem que hoje o TSE, né? Então, mas aí tem que explicar como que vai ter esse controle de fake news, que eu também sou contra fake news, mas tem que explicar, esse é o ponto. Eu acho que em relação a esse ponto ficou muito vago, como tá, e tem que explicar como que ele vai fazer isso e o que ele quis dizer com isso. Em relação ao outro, é o desarmamento. Eu acho que é uma questão, armamento e aborto, para finalizar minha fala. São questões, são pautas de comportamentais, né, que a gente fala entre direita, dicotomia direita e esquerda. Eu acho que é muito pessoal. Você pode ter a sua avaliação, olha, eu acredito que a gente liberando aliás, deixando mais frouxo o acesso à posse e ao porte eventual de armas de fogo, isso vai aumentar a criminalidade com base em tal número, em tal dado, em tal país. Não, mas eu sou contra, eu acho que é melhor para legítima defesa, mas o cara proteger minha propriedade privada, eu acho que é muito pessoal. Assim como a questão do aborto, para finalizar, Ricardinho, eu vou te passar a palavra, o aborto aí é uma questão que eu até concordo do ponto de vista de saúde pública, porque hoje, você sendo legal... Para controle de natalidade? Não, aí não, peraí. Não, mas é isso que ele está dizendo. Então, mas era para controle de natalidade. Então, vamos lá. Não um problema de a criança... Aí eu não vi essa fala, não posso falar. Pois mas ele falou que ela pega a agulha e usa o aborto porque ela não quer ter o filho, enquanto a rica vai para a Alemanha. Mas isso é verdade. Mas isso é verdade. Cara, mas peraí. As duas estão erradas. As duas estão erradas. Não, mas essa frase é verdade. Não, peraí, cara. Mas você não pode dizer que... Se ele disse essa frase é verdade. Não, é verdade. Sou eu já. Porque, não, rapidinho, é verdade. Deixa sou eu já. Porque sendo ilegal, o cara que quer fumar maconha, ele vai fumar maconha. Se é ilegal, a mulher que tem que fazer o aborto, que quer fazer o aborto, ela vai fazer, não vai ser uma lei. Que tem que ser não vai ser uma lei que vai impedir. Aí tem que ter um olhar cuidadoso. Vamos lá, o cara que quer matar, vai matar, mesmo que tenha uma lei dizendo que é crime. Tudo bem, mas tem que ter um olhar... Simples. Não, mas peraí. O cara que quer andar a 170 por hora vai andar, mesmo que a placa está dizendo que é 100. Isso não tem sentido que você está falando. Então, já que as pessoas podem ser criminosas, não tem a lei, não dá. Comparar aborto com homicídio são duas coisas distintas. Porra, não é homicídio? Então, o mundo desenvolvido está errado, a Holanda está errada, Estados americanos estão errados. Não, é um debate que tem no mundo desenvolvido. Então, vamos lá. Eu quero passar pro Negão. O Negão tá levantando a mão aqui desesperadamente. Peraí. É um debate na regra da história. Mas peraí, Negão, só para responder para ele. Se é uma questão popular, o povo brasileiro já referendou no plebiscito de 2003, dizendo, nós queremos continuar com armas, sim, senhor. E os alemães foi ignorado. Referendaram o nazismo. Não, estou dizendo, não, mas se você fala que é uma vontade popular, respeite o povo. O povo democracia, então? O povo disse, a maioria, mais de 60 e tantos por cento... Não, é uma vontade individual. Não, cara... Não é vontade popular. Foi, lógico que foi vontade popular. Foi um plebiscito. 51%... Não, mas foi 60 e tralalá. Mas quem falou em vontade popular? Eu sou contra isso. Eu acho que o indivíduo tem que... Mas você mora num... Então, indivíduo. É isso aí. Eu sou liberal.
aberta. Não, é isso aí. Se eu quero, você não pode proibir que eu tenha. E eu não posso exigir que você tenha. Simples assim. Mas eu acho agora, o problema é que as pessoas que não têm querem que o outro não tenha. Então não tem liberdade. Eu quero passar pro Negão essa discussão. Na régua da história, não faz muito tempo, era legal você ter a posse de outra pessoa. O nome disso era escravidão. Entendeu? E isso era super normal em qualquer país, como o próprio Léo. Né? Há pouco tempo. Na régua da história, isso foi há pouco tempo. A questão do aborto, eu vou fazer uma pergunta para você que mora em periferia, você que mora em comunidade. Seja muito sincero comigo. Você conhece alguém que fez aborto? Você já ouviu falar de alguém que fez aborto? Você já ouviu falar de pessoas que tiveram um filho e não criaram? Você já ouviu falar de pessoas que tiveram filho e quem está criando é o pai ou a mãe? Agora, seja sincero. Você já viu alguém falar assim, cara, tô grávida? Você conhece alguém que faz aborto? Sabe por que você não ouviu falar esse tipo de coisa? Porque todo mundo entende que isso é um assassinato. Todo mundo entende... É senso comum. Todo mundo entende que uma nova vida é uma esperança. Uma nova vida, ela simboliza a esperança. Ela não simboliza o fracasso, ela não simboliza a desunião. Ela pode nascer num lar que está ruim? Pode. Mas você também pode nascer num lar ruim e o seu pai ser milionário. Ele nem tá nem aí para você. E ele bater na sua mãe ou qualquer outra coisa do tipo. É sério o que eu tô te perguntando. Eu tô perguntando pra você que é pobre. Não tô falando com você que é boy. Você que é pobre. Você já viu alguma casa em que a menina, sei lá, de 14, 15 anos, engravidou? Lógico que todo mundo ficou bravo com ela, lógico que todo mundo brigou, lógico que todo mundo perguntou como é que você vai fazer pra criar essa criança, mas você já viu alguém que pelo menos levantou a hipótese de falar, todo mundo cobrou porque ela não usou camisinha, todo mundo vai cobrar a família do menino, mas alguém já levantou a hipótese, você já viu isso? Alguém levantar a hipótese e falar assim, você conhece alguma clínica de aborto? Você já ouviu falar? É sério, se faça esse exercício. Pra gente ver a quantidade, né, Negão? Até você o pessoal já ouviu responder. falar de clínica de aborto clandestina? Seja sincero, a gente já ouviu falar de tudo clandestino nesse bendito país. Você que é pobre, você que é rico, eu não sei. Negão, eu não só ouvi falar. Mas esse eu não só ouvi falar. Eu ouvi falar no sentido de que realizou. Isso. Porque senão vira a lenda urbana. Que pelo menos exista. Você já ouviu falar? Porque se existisse clínica de aborto clandestino, a gente sabe de bingo clandestino. Todo mundo sabe onde tem um bingo clandestino. Todo mundo sabe onde tem um barzinho que tem uma máquina de caça-níquel com um quartinho lá que tem uma máquina de caça-níquel. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde tem biqueira. Todo mundo sabe. Entendeu? Agora a pergunta é, você sabe aonde tem uma clínica de aborto? Você não sabe disso, porque essa não é uma questão de saúde pública, certo? Tem gente que está usando o argumento que eu acho o pior argumento do mundo, que é, mas depois que nasce, vocês não estão nem aí para a criança. Pelo amor de Deus. Criança, quando nasce na periferia, junta o pai, junta a mãe, junta o tio. Madrinha. Entendeu? Junta a madrinha, junta vizinho. Todo mundo se junta. Não é à toa que, às vezes, se o debate fosse assim, a gente precisa conversar, até o tal do educação sexual nas escolas, até aí eu tô de acordo. Pra gente falar assim, gente, 1, 2 filhos tá bom demais, porque você precisa ter condições para ter mais um. Eu sou pai de 3, a coisa que eu mais falo é maravilhoso ser pai. Eu amo ser pai, é uma coisa que me deixa feliz. Eu não tenho mais filhos por quê? Porque filho custa caro. Porque quando você resolve cuidar, quando você resolve criar, filho é muito caro. Entendeu? Então, esquece esse negócio de que a periferia tá doida por uma clínica de aborto ou fazer aborto no SUS. Isso é mentira. Eu quero puxar aqui pra Duda, mas eu quero traduzir o que o Negão tá dizendo, porque tem gente que vai falar assim, não, é lógico que existe clínica de aborto clandestina, eu já vi pessoas, mas não é algo institucionalizado. Não é dizer que toda família faz aborto. O que ele está dizendo é o seguinte, toda família, você conhece várias famílias que fazem aborto, várias colegas que fazem aborto, ou não é porque parece que a coisa é tão institucionalizada que é tipo assim, vamos regular porque já está acontecendo. E outra, parece que é tipo assim, quando você regula, justamente parece que você vai estimular uma matança de fetos. A Jamile quer falar. Eu queria fazer uma estimulação aqui, rapidinho. Boa. E aproveitando meu amigo, que pelo que eu vi no comentário dele, ele seria a favor do aborto. Vamos dizer eu sou a favor da possibilidade da mulher escolher. Vamos dizer... Dentro de alguns limites. Vamos dizer que eu chegue aqui, estamos numa roda de bate-papo, né? E eu chego, olha pessoal, é o seguinte, acabei de descobrir que eu estou grávida e eu decidi que eu vou abortar, estou com 3 meses.
qual seria a tua sensação? Cara, a minha decisão é que eu vou abortar. Solidariedade. Você já viu uma criança de 3 meses? Por essa situação complicada. Você já viu um bebê de 3 meses? Depois que nasceu? Não, um feto não é um bebê. Um bebê de 3 meses é um bebê que nasceu e completou 3 meses. Isso é um bebê. Presta atenção. Um feto de 3 meses. Existe, no jurídico, nós temos a etapa do nascituro, né? E do feto. O feto é quando já está formado, sabe? Aquela coisinha bonitinha, aquela coisinha arrumadinha, organizadinha, que você olha e diz, meu Deus do céu. Se você vê um bebê, uma mulher abortando de 3 meses, você vai ver que ela já está formada. É desmembramento, não é nem pílula mais. Independente da família, independente da classe, independente da cor e da raça, se eu chegar e disser assim, eu vou abortar e estou com 3 meses e assim por diante, eu te daria um peteleco. A pessoa vai ter um momento de não, calma lá. Todo mundo vai tentar te convencer do contrário. Eu teria não é bem assim. Eu teria essa... Sabe? Então, assim, é algo que mexe com os princípios, com a moral da nossa sociedade. Tá? Então, não é só a questão da clínica. Se você falar, vai ter um olhar de desprezo, um olhar de desconfiança também por parte da grande maioria da população. Eu quero propor um exercício social. Né? Eu vou abordar aqui 3 pontos. O primeiro é que eu quero propor um exercício social. Falam da questão de a mulher é periférica, bibibi, bobobó, ela quer abortar, Chega numa periferia, naquela família que parece caótica, que você vai ver uma mãe solteira, cheia de emprego, 2, 3 empregos para conseguir sustentar, 5 crianças no meio de uma comunidade. Pergunta pra ela, você preferia ter matado seus filhos antes deles nascerem? Pergunta pra ela, você preferia que seus filhos nunca tivessem nascido? Se você puder escolher, o que você preferia? Faz isso. Se você sequer tiver coragem de fazer uma coisa dessas, eu garanto pra você que a resposta dessa mãe vai ser não. Segundo ponto, eu acho que é algo que é pouco falado, mas é o que se torna verdade, principalmente baseado naquilo que o Negão falou. Quem busca aborto é a menina burguesa irresponsável que tá desesperada, que não quer ter um filho porque se meteu em um monte de rave e se arrependeu de ter feito coisa que não devia ter feito. Porque quando você vai nas famílias de pessoas normais, você não vê gente desesperada por aborto por aí. Eu entro em qualquer escola pública. Na escola pública que eu estudava, tinha umas 3 meninas mais novas que eu, grávidas, e todas elas felizes. Tinha uma que até levava as roupinhas do bebê na escola para mostrar para as amigas. Então, assim, não é algo que seja padrão na periferia. Agora, por que o tempo... Por que o assunto de aborto é algo que me toca tanto? Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tinha hepatite C, que ela pegou quando ela trabalhava de manicure com um alicate de unha. Ela tinha hepatite C. Todos os médicos diziam que eu ia nascer com paralisia cerebral ou síndrome de Down porque não havia transporte de oxigênio correto ali no ecossistema mãe-bebê. Certo? Enfermeiras chegaram na minha mãe e sugeriram um aborto. A situação financeira da minha mãe era a pior que você pode imaginar na época, quando ela estava grávida de mim. A pior que você pode imaginar. Um monte de enfermeira sugeriu para ela que ela me abortasse porque vai custar muito caro, vai exigir todo o tempo da sua vida, você cuidar de uma criança com paralisia cerebral. Eu nasci com alguma deficiência? Não, nenhuma. Era um diagnóstico errado. E mesmo que o diagnóstico fosse certo, porque até então para ela era um diagnóstico certo, ela disse, não, eu não vou abortar porque é a minha filha, eu não vou matar a minha filha. Então é por isso que é um ponto que é tão sensível para mim, porque eu vivi isso na pele, de certa forma, né? Então, assim, não é algo que a gente vê acontecendo com famílias normais. A gente não vê famílias normais buscando formas de matar bebê por aí, sabe? Porque aquilo que eu falei, uma criança de 3 meses, um feto de 3 meses, já é desmembramento, o aborto. Não é nem mais pílula, porque já tem corpo formado. Exato. Tanto é que dos 3 meses aos 9 é só crescer. Sim. Porque tudo já está formado. E depois vocês veem, eu sou contra o aborto. É só crescer, é só desenvolver. E mesmo antes, eu sou uma pessoa que eu sou contrária ao aborto em qualquer situação. Porque eu não acho que nada justifica. Porque eu não acho que ninguém aqui está em posição de brincar de Deus. Porque não se trata de corpo da mulher. Se trata de uma vida. Se não tivesse vivo, não havia necessidade de abortar, porque já estaria morto. Então, acho que é um tópico muito simples, enfim, eu não vou me demorar mais nisso. Eu quero rodar a pauta, mas fechar com uma incongruência da esquerda. Que ela diz assim,
nós somos a voz da minoria, não é isso? Sim. Nós somos a voz daqueles que não podem falar. Mas qual é a menor minoria se não Nasce Turco? Exatamente. Então, tipo assim, não vai lutar pela vida justamente inclusive, que é uma minoria, mas pelas mulheres, que é uma minoria, que é uma. Então, mas tem uma mulher lá dentro também. Lá dentro tem uma mulher. Inclusive, você entendeu? Deram munição para ele, justamente que da mulher de periferia ter a possibilidade de fazer. E outra, a solução, como diz a esquerda, não é tem que ser uma solução, não no final, mas no início. Então vamos fazer educação sexual. A solução tem que ser antes. Exatamente. É melhor prevenir do que remediar. Se eles sempre dizem, olha, nós... Não, ninguém tem que ter direito de sair matando bebê. Não, peraí, você acha que... Eu acho engraçado que assim, na hora que a gente fala do armamento, a gente fala, vamos fazer as duas coisas, vamos correr atrás do bandido e ter a possibilidade de... Não, vamos só correr atrás do bandido, você não pode ter arma em casa. Agora, quando é o bebê, não. Aí vamos matar e vamos depois fazer educação sexual. E o pior é que vão para os hospitais e vão usar o nosso dinheiro, né? Exatamente. Mas eu quero saber o seguinte... falamos aqui que realmente um lado está levantando umas pautas que realmente a população não deseja, mas ao mesmo tempo a gente vê nas pesquisas votando numa situação dessa. Mas aí você está vendo do jeito errado. O Lula não sobe essas pautas. Pois é. O Lula não sobe essas pautas. Ele sobe, mas ele sobe de uma maneira camuflada. Isso, porque a gente conhece essas pautas do Lula muito mais pela militância do PT do que pelo Lula em si. Tanto que a pergunta é sempre feita baseado na... Mas não, ele pode ser... Ele ficou 8 anos. Mas alguma vírgula foi mudada. Esse discurso cai por terra. Esse discurso cai por terra. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele fez alguma coisa em 13 anos de PT. Não, mas ele falou que vai fazer 13 anos de PT. Mas é daqui pra frente, não dali pra trás. Mas falar desse jeito tá errado. Nenhum esforço eles fizeram. Mas quando você fala desse jeito, quando você fala desse jeito, você tá induzindo. Como que não foi feito nenhum esforço? Se a gente tem uma legislação que permite aborto em determinados casos. O presidente não pode chegar e liberar ou não liberar numa tapada só. Ele não consegue fazer isso. Para ele fazer isso, tem que passar pelo Congresso, depois ir para o Senado e só então ir para a mão dele para ver se ele sanciona ou veta. A questão é, chegou essa pauta na mão do Lula... O parlamento sempre vetou. Você de casa, você vai entender o que eu estou falando. Você de casa, quando você pensa no Lula, quando você pensa no Bolsonaro, quando você pensa no Lula, você consegue imaginar na sua cabeça ele brigando contra a pauta do aborto, já que ele é contra? Quando você pensa no Bolsonaro, o que você pensa? Pá, conta 1, 2, 3, pá, e pensa. Qual dos dois teria mais... Qual dos dois teria... mais bagagem, mais cara e mais alinhado? É esse o pensamento, porque o Lula pode ser contra o aborto, show. Mas ele sempre fala que existe o Lula e existe o Lula presidente, o Lula chefe de Estado. E a gente está votando num chefe de Estado. A gente está votando num chefe de Estado. Essa é a pergunta. Porque quando chegar... O Lula não pode chegar e do nada falar ou vai aprovar ou vai desaprovar. Não, tudo passa pelo Congresso, tudo passa pelo Senado e o papel do presidente é sanciona ou veta. Essa é sempre a pergunta que não quer calar. Chegou na sua mão, Lula, sanciona ou veta? Porque se eu pensar no Bolsonaro agora, eu sei a resposta. Eu sei a resposta por quê? Porque ele bate nessa tecla muito desde sempre. Ele não espera ser perguntado. Esse não é o tipo de coisa que você... Isso está nos seus valores. Você não espera alguém te perguntar. Isso você já tem que sair falando. Você tem que pregar. E não só isso, né? Essa pauta, a pauta da liberdade de expressão e a pauta de que cada um possa ter a liberdade da sua autodefesa. É por isso que a gente vê as pesquisas ou a própria eleição... que a gente faz essa pergunta, pô, mas o cara tal, ele é assim, ele pensa assim, a militância dele pensa assim, então, eles festejam. Agora eu vou jogar uma pimenta pra Jamile. Você não acha que isso foi justamente essa situação de vamos esconder como pensa de fato? Porque o TSE falou assim, olha, isso é fake news, isso não pode, isso eu vou liberar, isso eu não vou liberar. A gente acabou de ver essa semana e foi comprovado que 154 mil inserções do Bolsonaro foram deletadas, não foram mandadas, foram ignoradas. E o que se chama isso? Como é que se chama isso? É manipulação? É censura? É controle? Já é a regulação da mídia? Tipo, eu vou mandar uma coisa e a outra eu não vou mandar? Porque, para mim, eu tô com medo de uma situação dessa. Porque eu só vou receber aquilo que alguém determina que eu posso ver e o que eu não posso ver? Existe um grande receio do que pode acontecer a partir do ano de 2023. Mas antes de chegarmos lá, eu queria trazer uma pulguinha, para colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Tudo que nós estamos vendo é política. E nós estamos verificando um lado, que é a esquerda, que sabe trabalhar com a política. Nós estamos vendo vários pontos que eles não conseguem definir. Exemplo, os seus ministros.
Eles são tão espertos a trazer os temas, mas eles não determinam quem vai cuidar daquele de cada tema. pasta. Sabe por quê? Para que a direita não venha e mostre quem é esse ministro. Para não mostrar o histórico desse ministro. Outro ponto, as pautas que nós acabamos de colocar aqui na mesa. Eles são tão espertos que eles falam, eu vou tratar sobre a questão da liberdade de expressão. Calma lá. Ele deixa em aberto. Ele não fala como. Ele não fala isso. E quando ele é imprensado, ele deixa de maneira genérica. Por quê? Porque isso é esperteza. Esperteza ou malandragem? Política. 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 Quando você chega nesse período, é inacreditável. A pessoa sabe lidar. E quem é que vai... Nós temos um lado, que é a de direita, que você sabe qual é o posicionamento dele, desde o início e assim permanece, e que muitas das vezes está apanhando porque continua defendendo esse posicionamento, e temos uma pessoa que pode mudar o posicionamento dependendo da imprensada na parede. Por quê? Para não perder o seu voto. Não, tanto é que ele exatamente disse isso, né? Falou assim, acho que foi hoje ou ontem, o pessoal não sei se foi da CNN ou da Band News, acho que foi da Band News, falou assim, Lula, por que você não define logo quem vai ser seu ministro da Economia? Porque daí você não vai... você vai ganhar os votos daqueles que estão indecisos. Ele... Juro, o tempo foi assim. Não quero perder. Não, ele ficou 3 segundos gaguejando e falou... Não, mas eu não quero perder os votos. Ou seja, ele sabe que aquele que indicar... Ele não tem medo de perder os votos. Ele usa o argumento de que tem medo de perder os ministros potenciais para aquele cargo. Isso, entendeu? E aí? Uma série de potenciais para aquele cargo. Entendeu? E aí, tipo assim... Ou seja, a pessoa vai votar e não sabe quem realmente vai comandar cada pasta. Pelo menos temos um lado... Sim, Leonardo. Não, tudo bem, mas isso é um pré-requisito para... Claro, se eu estou te dando, por exemplo... Vamos lá, tu perde, o Lula é o candidato, você vota no Lula. Eu tenho um carro. Você diz assim, Jamile, eu queria ter o carro emprestado, mas tu não sabe dirigir. Aí você diz, não, mas o meu amigo vai dirigir. Mas vocês são seletivos que em 2018 mas quem é esse amigo? Eu vou querer saber campanha. Quem é esse rapaz que vai administrar o meu carro, que vai andar no meu carro. Será que essa pessoa não tem uma conduta, não já foi preso por crime de trânsito? Então, assim, isso daí deve ser um requisito que você, que está nos assistindo, tem que colocar no papel. Que, de certa forma, daria credibilidade. Claro, eu acho que em 2018 o Bolsonaro não anunciou durante a campanha a equipe de ministros dele. O Guedes fez que o primeiro. Fez campanha com ele. Que é o principal. Que era o principal, a economia. O Paulo Guedes. Todo mundo sabia como é que ia ser a economia. O Paulo Guedes. E o mundo está aplaudindo o Guedes. Desde o momento. Hoje o Guedes é contratado a peso de ouro. Não estava confirmado, mas ele vivia falando que queria o Guedes é uma vergonha internacional, né? Que é isso? Que inclusive fala de mulher chefe de Estado estrangeira, chama de fake, cria embaraços diplomáticos. Vergonha internacional, criou emprego, impediu gente de passar Paulo Guedes é uma vergonha internacional, infelizmente. Você sabe que eu te respeito. Foi ele que impediu um monte de gente de morrer passando fome, de obrigado, comércio, Paulo Guedes. Eu tô vendo, eu ando na rua e eu vejo. Cara, você precisou. Por isso que vocês ficaram em segundo. Você precisou de auxílio? Você precisou? O seu comércio foi salvo graças aos Nordeste, porque ele foi muito bom. Por isso que ele perdeu no Nordeste. O seu comércio foi salvo graças ao auxílio? Ele foi muito bom. Você tem razão. Ô, Dudu, você tem razão. Ele foi ótimo. Você não usou. Ele foi ótimo. Você tem razão. Pergunta pra uma pessoa que só não faliu graças a isso. Eu pergunto, ele responde. Ele tá usando o argumento errado. Eu almocei no restaurante hoje, o cara tava falando que usou. Pode ter mais ainda, negão, mas isso aqui ela tá falando eu vi a resposta na periferia no Nordeste. Pode ficar tranquilo. Não, ingratidão é uma coisa individual, Ingratidão vai de cada um. Mas não houve. Estão dizendo aqui que você é ingrato, hein? Claro. Você é ingrato. Se você está dizendo que a pessoa recebeu e mesmo assim não votou, é ingratidão. Porque pessoas comeram... Não, as pessoas comeram. Havia uma pandemia, meu amigo. Uma pandemia. Nós não estamos falando do estado normal. Tem que votar nele? Não, olha cara. Tô dizendo que falar que isso não vale nada. Falar que o cara você tá dizendo que não vale nada. Falar que o cara é uma vergonha internacional depois do cara ter não sou eu. Todos os veículos internacionais. Acho que a gente tem que perguntar. Acho que a gente tem que perguntar para os argentinos se eles acham que o Guedes é uma vergonha mundial. Pois é. Ou na África do Sul, que colapsou. Pra galera da Nicarágua. Vamos perguntar pra Europa. E na África do Sul, que colapsou e os caras invadiram o supermercado. Cara, vocês não viveram isso. Mas na década de 80, final dos anos 80, as pessoas estavam invadindo o supermercado pra comer, meu amigo. Você não viveu nesse Brasil porque você fazia cocô nas calças nessa época ainda. Mas as pessoas, elas invadiam
Hoje não, sabe por quê? Porque houve o auxílio emergencial. Porque é o que eles queriam. Que tivesse um colapso. Eles queriam que tivesse um colapso social para falar, tá vendo? Não conseguiu. Bolsonaro queria dar R$200, a oposição que teve. Na época era o que dava para dar, garotão. E aí foi... Pro orçamento secreto tem dinheiro. Orçamento secreto é dispulado no Diário da União. Para de usar isso aí que é feio. Orçamento secreto que não é secreto. Orçamento secreto que não é secreto. Jamile, fala, Jamile. Olha só, o meu querido amigo Leonardo, inclusive a gente já tá bem íntimo, né, Leonardo? Já, estamos. Olha só, gente, o meu querido amigo Leonardo expressou dizendo que Paulo Guedes seria uma vergonha. Uma vergonha. Eu não, a Europa diz internacional por questões de palavras. Porque por ter chamado fulana, cicrana, com algum tom que não deveria. Só que vejamos os últimos debates. Como foi que o Lula se comportou? Será que ele perdeu equilíbrio? Eu vi várias vezes ele perdendo o equilíbrio, né? Bolsonaro se mantendo lá com aquela postura. E aí, isso daí não é uma vergonha? E olha que se trata de um candidato a presidente da República. E ainda o pessoal parte do sucesso do Bolsonaro se chama Paulo Guedes. Lógico, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Não, Paulo Guedes, Tarcísio. Paulo Guedes e Tarcísio foram a essência do governo Bolsonaro. Como é que chama a mulher do agro? A ministra? A Tereza. A Tereza. Ela é competente. Então, olha aí, essa mesa faz milagre. Não, mas eu sou coerente. Então os programas vai ganhar mais bolsonaristas te seguindo, hein? No off, o Leonardo vota no Bolsonaro. Não voto não. Falta pouco pra ele elogiar a Damares. Falta pouco. Demais. Dar mais consegue ser pior. Então, vamos lá. 53% a menos de morte de crianças e adolescentes e o cara tem coragem de falar que é ruim. Gente, não é foi? o ministério dela, É o ministério dela, rapaz. É o ministério Quer dizer, dela. quando é de vocês é porque existe... com contorcionismos. É o ministério dela. Não é à toa que ela ganhou fácil pra senadora. Do Bolsonaro. Ganhou de lavada. Todo mundo sabe que o trabalho dela esse é o argumento? Incrível. Então eu vou usar o argumento da periferia que votou no Lula e do Nordeste que votou no Lula. É o mesmo argumento. Vocês estão usando o mesmo argumento. É o mesmo subterfúgio. Para. Vamos lá, o Nordeste, você acredita que existe uma votação assim totalmente tranquila ou existe ainda o coronelismo ali? Existe um voto meio de cabresto? Não, as pessoas votaram... Você acha que não existe um voto de cabresto? Não, o pessoal votou porque sabe quem é Bolsonaro. Por isso que eles não votaram no Bolsonaro. Simples assim. Não existe... E quem não existe uma troca. Na periferia de São Paulo também, na periferia das grandes cidades também. Não, eles votaram porque o pobre sabe como é Bolsonaro. Só isso. Sabe, aquele cara que conseguiu não fazer o colapso acontecer no Brasil. Então, a inflação, tá com deflação. Não votaram nele. O PIB está crescendo. E não votaram nele. Porque ele acredita em picanha e cerveja. Esse é o problema. Por que não votaram nele? Essa conversa de De novo, a Jamile matou a charada. Por quê? Porque um lado pode falar tudo. Ricardo. Exatamente. Não chega lá. Não chega essa conversa do PIB, não chega essa conversa do... Você fala na periferia, o dólar caiu. O pessoal não sabe. Ele continua passando fome. A gasolina caiu. Não, é porque ele não tem noção do quanto impacta a vida dele. Mesmo aqui, no coração do Brasil, a gente verifica pessoas assistindo jornal? Seja sincero. Tu acha que a pessoa prefere assistir o jornal? Tô falando aqui em São Paulo. Ou a Fazenda. Lá no Nordeste. Ou a Fazenda, ou TikTok, ou no scroll. ou ficar no scroll prefere ali. O quê? Pessoas de classe alta. Besteira. Por isso que eu sempre falo que isso não chega lá. Assuntos que não engrandecem. Imagine pessoas que não têm condições de ter informações de qualidade, que vai lá, verifica se é fake news ou não. E a informação é contaminada, né, Jamile? Sim, que a gente agora viu isso. Totalmente contaminada. Eu hoje vejo que o Bolsonaro até que teve uma boa votação no Nordeste. Porque assim, sinceramente, foi maior do que na última eleição. 4 anos não seria o suficiente para tentar, pelo menos, tampar esse buraco que o PT fez em 16 anos. E assim, a gente está falando só no governo Lula. Porque se a gente pega Fernando Henrique, Fernando Collor, Sarney... Que é algo que já vem de muito que já vem Foram de muito 13 antes. Planos econômicos que não deram certo. 4 anos, se você pensar bem, mesmo perdendo, pro Lula, que é um ícone lá, eu sempre falo o seguinte, eu já tive essa conversa com o Leonardo. Eu tive essa conversa com o Leonardo, que é o seguinte, imagina você morar num lugar... Não, Leonardo sabe que a gente já teve essa conversa, para explicar o sucesso do Lula, vai. Imagina você morar num lugar onde não tem água. Certo? Aqui em São Paulo é difícil o cara que mora em São Paulo entender o que é abrir uma torneira e não ter água. Só que aí é o seguinte, o cara chega e diz pra você assim, vou fazer um buraco aqui, vou meter uma cisterna e uma vez por mês vai passar um carro-pipa. Você não se pergunta quanto custou a cisterna, você não se pergunta se tem corrupção no carro-pipa. A única coisa que você vê é que dali tem água. Isso. O Bolsonaro tá ganhando, o Bolsonaro ganhou voto
de quem, ao invés de esperar pelo carro-pipa, ao invés de esperar pela cisterna, agora a água tá vindo na torneira dele. Entendeu? Então, tipo assim, ele ganha, ele conseguir mais votos nessa eleição do que na última, já mostra o sucesso dele. Em 4 anos, ele não seria o cara mais amado do Nordeste, e faz sentido ele não ser o mais amado do Nordeste. Aquele monte de obra superfaturada que rolou no Nordeste, que fez com que muito cara que estava em São Paulo, nordestino, voltasse para sua terra, é óbvio que o Lula ia ter esses votos. E ninguém, só que naquela época ninguém estava preocupado se tinha corrupção ou não tinha. Afinal de contas, o meu pai não tinha que ficar mais 8 meses em São Paulo para depois trazer dinheiro para o Norte. Não, ele já estava ganhando dinheiro no Norte. É só 4 anos, relaxa. É isso aí. Eu te garanto que em 2026 vai ser diferente. Ó, olha que legal. Seguinte, esse papo tá bom. Você viu que é um estilo podcast. Tô gostando desse negócio aqui. Um debate de mesa aqui. Eu queria falar um negócio para vocês. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como eu uso isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com comércio e precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então eu juntei toda essa experiência que eu acumulei dentro do meu curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou na vida de milhares de alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, N-I-U cursos.com.br para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Você já ficou de ressaca? Do nada. Não, nunca fiquei de ressaca. Essa semana quantas vezes? Não minta pra mim. Vai, talvez. Não, já fiquei de ressaca. Você já ficou de ressaca? Já fiquei com dor de cabeça. De acordar no dia seguinte e falar assim, nunca mais eu bebo na vida? Ah, não, nesse nível não. Pô, vou pra nunca mais beber. Você quer matar, pô. Você 42 anos de vida, nunca bebi, velho. Duda. O cara não sabe o que é ser feliz. Eu nem sei o que é essa ficou de ressaca, de chegar no dia seguinte e falar assim, eu não bebo mais nessa vida? Eu? É. Não. Esses dias eu exagerei um pouco no vinho e fiquei meio tonta, mas no dia seguinte eu acordei bem. A Jamile é meia crossfit, eu não sei, mas Jamile, não é, pelo amor de Deus, você nunca ficou de ressaca? Soltando os bofes no dia seguinte, falando assim... Eu estava esperando perguntar para todo mundo, mudar o assunto para mim. A questão é que eu não bebo bebida alcoólica. Para não atrapalhar o shape. Para não atrapalhar, porque quem não sabe, eu sou do fisiculturismo, né? Porém, fui inventar de ir pro aniversário de um amigo meu. E aí, meu amigo, eu bebi gin. Nunca Subiu na mesa, dançou, não chegou a esse nível, porque mas não o deu, dia porque seguinte... a cabeça... Não, acho que na hora mesmo? 2 horas já comecei a vomitar. Nossa, horrível. Organismo... Horrível, passei uma semana. O corpo falou, não quero essa carne aqui não. Tomar um pote de sorvete num dia só, vale? Nessa rolê de esquerda é mais animal. Eu já consegui. Tem que ser ressaca, aquela situação que você fala assim, que gosto amargo de cabo de guarda-chuva. Ah, não. Os rolês de esquerda são mais animados. De corrimão, aquele gosto de corrimão. Por que eu falo isso? Será que nós vamos ter uma ressaca eleitoral? Será que nós vamos ter... qual será... O Léo vai. Não, eu quero saber o seguinte. Ó, eu vou fazer uma pergunta pro Léo agora. O Léo vai? Não, o Léo vai acordar Léo, no outro dia triste. Você vai ter que fazer uma abstração aqui. Não, presta atenção. Você vai ter que fazer uma abstração e seja bem sincero. Porque lógico, eu quero sinceridade de todo mundo aqui. Qual que vai ser a sua ressaca se você ter o presidente Bolsonaro reeleito? Nenhuma. Qual que vai ser a sua ressaca? Nenhuma. Sinceramente... Tô falando que o Leonardo tá virando bolsonarista? Não, nenhuma. Sinceramente mesmo. É evidente que eu não vou votar, e já falei isso, não vou votar no Jair Bolsonaro. Agora, se ele for reeleito, eu respeito o resultado, eu não vou ficar nem um pingo de raiva, eu vou dormir no mesmo dia, como eu durmo todos, da mesma forma. Mas qual que seria a ressaca? Tipo assim, aquela coisa de, putz,
isso não vai acontecer. O que não vai acontecer? Então, eu vou querer. Bolsonaro sendo reeleito. Mas sabe qual que é o problema, Ricardo? Que inclusive eu falei no Pânico ontem, falei no Monarca, falei em vários lugares. O meu problema não é nem entre Lula e entre Bolsonaro. A minha questão sempre foi judiciário. Se houver algum tipo de arbitrariedade, algum tipo de excesso, sempre vai partir do judiciário. Agora, Lula ou Bolsonaro, eu sinceramente não conseguem fazer isso. Eu acredito que não. Entendi. Eu acredito que ele não. acabou de falar que não tem diferença. Não tem não. Esse pessoal não me coloca nesse pessoal que nem Lula. Não, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Eu não sou desse pessoal. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que se Jair Bolsonaro for reeleito, da mesma forma como eu trabalho na Jovem Pan, como eu vou em podcast de gente como o Monark, tem alguém mais cancelado que o Monark, né? E a galera da militância de esquerda não gosta e me ataca por conta disso. Eu não tenho problema em dialogar, inclusive com o Bolsonaro, se um dia eu tiver a oportunidade, eu não tenho problema com isso. Agora, se ele for reeleito, foi pelas vias democráticas, foi pelas vias institucionais. Brandini, o que eu quero entender é assim, o que você gostaria que poderia ter sido aplicado, que você fala que não vai ser aplicado por conta que o Bolsonaro vai estar lá? Entendi. Alguma política pública, por exemplo. Por exemplo, o que você fala assim? Você acha que vai sair o Bolsonaro Lula, lá, Bolsonaro não? o que eu vou me sentir como uma ressaca? O que vai me embrulhar o estômago? A minha preocupação sempre vai ser em relação a políticas públicas, né? Então, especialmente programas sociais, especialmente como que vai ficar a situação do auxílio, se vai ter algum programa social mais elaborado, né? Se vai ter algo nesse sentido. Porque a minha preocupação é com a galera que está passando fome. Certo. É com o pessoal mais humilde. A minha preocupação é com essa galera. Então eu vou honestamente querer entender quais serão as políticas do novo governo, do novo mandato do presidente Jair Bolsonaro, caso seja reeleito, que possa realmente voltar para essas pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade. Essa vai ser isso é o que você cobraria, isso é o que você vai cobrar, é o que eu cobraria, e eu acredito que será pior caso um outro governo seja eleito, nessas políticas, tá? É a minha avaliação. Então eu cobraria nesse sentido algo que fosse voltado para essas pessoas. Jamile, qual que seria a sua ressaca se você tiver o Lula lá como presidente do Brasil? Bem, eu sou muito... O que te aflige? Ou nada te aflige? Sei lá. Não, a minha pessoa nada me aflige, só que existe uma questão. Enquanto tu estava discutindo isso daí, Ricardo, eu estava pensando numa ressaca mais de nível nacional. No sentido de que, imagina Bolsonaro ganhando e a esquerda questionando o voto. A eleição. Entendi. Você fala, de repente, eles questionariam as urnas que eles tanto... Isso mesmo. Mas isso eu queria chegar numa segunda etapa. Eu queria saber você como Jamile mesmo, como eleitora, como advogada, como mulher, o que você fala assim, puxa, tenho medo disso. Essa é a minha ressaca. Qual que vai ser a sua ressaca? Bem, eu vou ser bem sincera... Porque isso é legal pro pessoal de casa fazer essa abstração. Tipo, se o Bolsonaro ganhar, você não querendo que ele ganhe, o que poderia acontecer de ruim? Bem, entendeu? E eu quero saber o que você acha de ruim se o Lula ganhar. Eu vou puxar pro lado onde eu defendo. Para quem não sabe, eu sou ativista dos direitos da criança, dos direitos do homem, do direito do pai, na busca pelos seus filhos. Então, assim, o que me traz um grande receio é como a esquerda aborda os direitos paternos. Os direitos da criança perante o seu pai, a busca, né, dessa criança em ter o seu pai presente. São leis e mais leis sendo criadas para diminuir o direito do pai, né, perante aí o que a gente está vendo. Então, assim, o meu receio maior é nesse sentido, tá? São crianças que estão sendo cada dia mais perdendo o acesso para o seu pai, para o seu avô, para aquela família paterna, e nada a gestão está fazendo, né? Então, o meu receio maior é sobre isso. Então, a esquerda defende um lado muito sempre a mulher. Tem muito essa questão do vitimismo. Do nós, eles. Então, o que mais poderia ser implantado para prejudicar o direito da criança, o direito dos avós, o direito dos pais? Então, é isso que é o meu maior questionamento para o ano de 2023. Eu estou falando isso porque eu sou ativista nesse assunto, mas tem muito mais coisa. Educação, cultura, lazer, saúde e assim por diante. Negão, qual é a sua ressaca, qual é o seu medo, qual é a sua ressaca se o Lula ganhar essa eleição? Eu tenho 2 medos. Medo número 1 é ele querer regular as mídias e começar a interferir em cima de YouTube, em cima de veículos de comunicação,
Porque a gente sabe que tem alguns veículos de comunicação que estão achando da hora o que está acontecendo com a Jovem Pan. Não é à toa que eles não só não falam e quando falam, falam de forma como se a Jovem Pan estivesse sendo punida por estar fazendo fake news. Então, eu tenho medo desse tipo de coisa. Eu vivi o governo Lula, certo? Eu vivi o governo Lula. E o governo Lula, resumidamente, porque esse Lula que está aí hoje, a gente não sabe, ele é uma incógnita. Ele não é como o Lula que ganhou a primeira vez, muito menos o Lula que ganhou a segunda, porque esse tinha coisa para falar e coisa para dizer que ia fazer. O Lula que tentou a reeleição. O Lula que a gente tem hoje é um Lula ponto de interrogação. Eu não faço ideia de quem vai ser o ministro da economia dele, eu não faço ideia se ele é um Lula vingativo, eu não faço ideia se ele vai vir cobrar coisas que ele acha que a sociedade deve para ele, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia se ele vai tentar, dessa vez, meter o Daniel Ortega em todo mundo aqui, ou se ele vai ser o Lula da primeira vez, que todo mundo achou que ele seria um Daniel Ortega e ele acabou não sendo. Hoje ele é um ponto de interrogação. Ele diz que vai fazer igual nos 2 primeiros mandatos dele, então ele vai ter tudo aquilo de novo. Ele é um Lula que não está fazendo meia-culpa, ele é um Lula que é como se ele não tivesse errado nada e nós somos os ruins por querer cobrar alguma coisa. Então eu tenho medo dele regular a mídia em primeiro lugar, porque isso me afetaria diretamente. E num segundo ponto, eu tenho medo dessa intervenção estatal dele, como por exemplo, ele fala muito sobre acabar com os aplicativos. Não acabar, regulamentar, certo? Que seria você dar direitos, entre aspas, para as pessoas. A gente tem agora na Colômbia, onde o iFood deu linha, saiu da Colômbia. Outro país também que não saiu porque a Colômbia expulsou. Ficou inviável, né? Ele olhou e falou assim, cara, não vale a pena eu estar nesse país. Porque é assim que essas empresas funcionam, entendeu? Então eu tenho medo disso, porque isso geraria uma escalada, certo? Porque muita gente hoje sobrevive desses aplicativos. A maioria das pessoas não sobrevive de um, sobrevive de vários. Muita gente vem trabalhar num serviço registrado e na hora de vir ele faz uma corrida, na hora de voltar para casa ele faz outra corrida. Final de semana ele faz outra corrida e é assim que funciona. Sim. Eu não sei se ele está falando isso só para alimentar a militância dele, porque ele tem uma militância que realmente é a favor disso, assim como ele tem a militância que é a favor da liberação de drogas, assim como ele tem a militância que é a favor do aborto, onde ele tem que ficar inflamado, assim como ele tem a militância dos artistas, que ele acabou de dizer numa entrevista que vai voltar a fomentar bastante a cultura, a Lei Rouanet nunca se viu como ele vai fazer no governo dele, ou seja, os artistas ficaram felizes. No mais, os artistas famosos, os né? Artistas famosos. Porque a Lei Rouanet só atinge artistas famosos. Ela bateu recorde de fomento no Jair Bolsonaro. No governo Lula... Só que foi pulverizado para pessoas desconhecidas, pequenos artistas, que não têm patrocínio. Né? Diferente de uma Cláudia Leite, de uma Ivete Sangalo, do que é porque ela devia servir o tempo porque não precisaria. Tipo assim, eu acho de Eles não precisam. Exato. E eu acho de uma falta de educação. Tipo assim, a Ivete Sangalo pegar o dinheiro da Lei Rouanet porque tá... Os sertanejos também. Você entendeu? Exato. Não vamos lembrar só da Ivete, mas não. Continua, só pra... Então, para finalizar, o que eu aprendi com o governo Lula? Quem é ligeiro, faz dinheiro. Quem não é, faz dívida. Isso. E quem é ligeiro vai fazer dinheiro em cima da galera que faz dívida. Isso. É simples assim, o governo Lula. Então, esse é o país que você quer para você? Porque assim, eu costumo sempre dar o exemplo da Argentina, mas para enfatizar o pessoal pobre. Porque vamos ser sinceros, o pessoal rico da Argentina está ficando mais rico. Isso. Lá o que está acontecendo é que está havendo uma separação entre pobre e rico. Uma distância maior. Uma desigualdade com uma distância muito maior. Porque quem é rico vai ganhar dinheiro em cima de quem é mais pobre. Isso é fato. Entendeu? Principalmente em cima de quem tiver mais dívida. Porque essa pessoa que está com dívida, ela vai se enfiar em mais... ela vai pegar empréstimo. Ela vai pegar mais empréstimo do que o que ela consegue pagar e ela vai se tornando uma bola de neve. Ela vai pegar os empregos que puder, ou seja, aquele emprego que o cara vai pagar pouco mesmo, porque ele sabe que o outro está precisando. O meu medo é esse Brasil. E eu posso falar para você, eu nos governos Lula, eu fui o cara que fez uma moeda. Eu fiz dinheiro nos governos Lula, porque eu trabalhava com sucata. Eu cansei de chegar em casas para fazer aquela bendita limpeza de garagem, onde normalmente o marido morre e a mulher só quer que ver a casa limpa, onde a mulher estava reclamando de não saber o que ia fazer. E você começar... Eu vi empresas fecharem e eu ir lá pegar o que sobrou dessas empresas.
Então é que nem eu falo, quem é esperto faz dinheiro. Tem quem chora e tem quem vende lenço. Exatamente. O governo Lula é literalmente isso, é 880. É o que está acontecendo agora na Argentina. Entendeu? Não precisa ir longe para ver o exemplo. Duda, entendeu? O que seria de ressaca para você se você visse o Lula ganhando essa eleição? Para mim, um dos principais pontos seria o ponto que o Negão já falou, a questão de regulamentação de mídia, também pode ser traduzida como censura, porque é óbvio que isso afeta não só todo mundo que está aqui na mesa, como todas as outras emissoras, porque quando você vai ler o livro da Revolução dos Bichos, tem uma edição específica que tem um prefácio diferenciado. É um prefácio de 1964, se eu não me engano. A minha edição é uma capinha roxa, assim, sabe? E nesse prefácio, o George Orwell, ele fala do quanto ele se opõe a essa questão de você censurar qualquer coisa que seja. E ele fala, na época era um cenário muito comunistas versus fascistas, né? E por causa da época que isso foi... Então não é 64, é 24, 1924. O prefácio. E tem muito aquele cenário de fascistas versus comunistas. E ele é uma pessoa que naquele cenário, ele era um socialista, não marxista, e ele era contra a perseguição dos fascistas, porque ele dizia que era algo que não iria parar só num grupo que eles queriam atingir. Era algo que ia atingir a todos nós. E é uma coisa que a gente pode aplicar hoje em dia. Você vê, você tem um establishment de esquerda querendo prejudicar uma emissora, como o caso a gente, que é de direita. E a gente tem muitas emissoras que estão do lado da esquerda batendo palma para isso. Mas essas pessoas não percebem que isso não vai parar na gente. Começou na gente. E a partir do momento em que isso se tornar algo aceitável, que eles acharem que só vai acontecer com quem não está do lado deles, isso vai começar a acontecer com qualquer um que não seja conveniente. Não falou algo conveniente, a gente corta fora. Aconteceu com o Leonardo. O Piperno, né, recebeu, se não me engano, intimação. O Piperno também. Não foi conveniente pro PT que o Leonardo defendesse a Jovem Pan? Corta a filiação. Na realidade, o Leonardo ainda nem defendeu a Jovem Pan, ele defendeu a liberdade de expressão. Sim. Então, pra vocês verem como isso é absurdo, não para só na gente. Aconteceu com aquele rapaz, aquele satanista do TikTok. Nossa Senhora. O cara quis... O cara, independente dele ser satanista ou não, ele tem o direito dele. E se ele ser maluquinho ou não. Ele tem o direito dele. O cara quis expressar o direito político dele como cidadão. Ele quis defender o político. Isso é um direito que ele tem como cidadão. E o Mas próprio como não pegava que ele bem, defende foi lá e cortou, porque não pegava bem, não era conveniente. Então eu espero que chegue um momento em que a oposição perceba o que a gente quer dizer. Não é sobre cuidar da gente, é sobre cuidar de todo mundo. Isso. Porque não vai parar só na gente, vai chegar em todo mundo que seja minimamente inconveniente. Censura, cara. Censura é uma coisa que afeta todas as esferas da sociedade. E outro aspecto que também me preocupa bastante é a questão do STF, porque o presidente que entrar no que vem vai poder indicar mais 2 ministros. E a gente sabe que, ultimamente, o poder de ação do STF tem aumentado cada vez mais. Então, obviamente, isso vai afetar todo mundo diretamente. Interferindo na população e não representando a Constituição. Porque os ministros eram para trabalhar quando fossem provocados e traduzir a Constituição. E não legislar com coisas de picuinhas da população, de costumes. Eles estão com pautas de costume. O Barroso falando que ele acha que é normal a pessoa consumir sua droga em casa. Não cabe a eles. Que pequenos traficantes não deveriam ser presos. Aqueles que estão presos por pequenos delitos vão ter que ser soltos. Quer dizer, cara, isso é pauta de costume, pelo amor de Deus. Isso quem tem que legislar são as pessoas que nós colocamos lá para legislar, que são os deputados e senadores. Sim. E não eles. É nisso que consiste a democracia. É isso que dá um pouco de medo, porque não é uma questão... É que, de novo, parece que é fla-flu. Parece que é assim, eu quero ver o Bolsonaro chorar, então vou votar no Lula. Fazer o L, o Bolsonaro chora, aceita, o choro é livre e blá, blá, blá. Do outro lado fica, o Lula também é o capeta. Então, quando você sobe o nível... as pessoas esquecem que a gente está tudo no mesmo Exato, está no mesmo barco e no mesmo país. E com as mesmas culturas e com as mesmas ideologias, com pequenas variações, como disse aqui o Grandini. Cara, eu acho fantástico quando o Grandini defende as pautas sociais. Tem que defender mesmo. Tem que ter, de novo, como a gente falou,
Vamos ensinar a pescar, mas enquanto não aprendeu a pescar, vamos dar o peixe para aquele coitadinho que, coitado, nasceu numa situação não privilegiada, numa situação... Porra, ele abriu os olhinhos e falou, cacete, tô na favela, eu não tenho Alphaville. Pô, vamos dar as condições para que essa galera tenha educação legal, que não tenha medo de sair na rua, que não tenha medo de comprar um tênis, entendeu? E sair na rua e ser roubado. Porque agora falou que o crime é uma situação social. Ah, eu vou roubar porque eu não tenho. Pelo amor de Deus. Quando você fala você rebaixa. Você tem o dinheiro e não pode usar. Porque hoje eu tenho medo, hoje eu tô neurótico, sabia disso? Eu tô neurótico. Eu vejo um cara da iFood, de verdade, eu não sei se é o cara da iFood ou o cara que quer roubar meu celular. Disfarçado de cara do iFood. Então, bem-vindo ao mundo de quem mora na periferia. Você entendeu? É assim, mas eu moro na periferia. Que morre de medo quando vê dois numa moto. Exatamente, eu moro na periferia. Dois caras numa moto, lenda urbana brasileira. Você entendeu? Agora eu quero passar para essa nova rodada, a gente falou da gente. Jamile, o que você acha que pode acontecer... Não, começou com o Léo, né? Isso. Léo, o que você acha que pode acontecer com os frustrados, vamos dizer assim? Porque metade da população vai se frustrar. O que você acha que vai acontecer com os frustrados? Vai ser metade, Sabe o que eu acho que é o ideal? A frase que é perfeita, que foi o Josias de Souza, inclusive, quem disse. Essa vai ser a eleição, independente de quem ganhar. A minha avaliação é que, independente de qualquer um dos que ganhe, eu acredito que vai ser um resultado apertado. E vai ser um eterno terceiro turno, porque é evidente. Como está sendo nos últimos 4 anos. Mas vamos lá. Mas nesse momento eu acho que vai ser muito mais Mas isso eu quero, se der tempo, eu quero falar disso daqui a pouco. Vamos falar um minutinho cada um, porque eu quero jogar esse lance do terceiro turno. Esquece o terceiro turno. Vamos falar dos frustrados. O que você acha que vai acontecer com essa galera? Eu acredito... De forma comportamental. Eu acredito que vai começar, nas primeiras semanas, os frustrados vão ficar bastante tristes, bastante chateados, bastante preocupados, mas a vida real vai bater a porta. Independente se Lula ou Bolsonaro for presidente da República, o brasileiro vai ter Copa do Mundo, o brasileiro vai precisar trabalhar, sair para trabalhar, o brasileiro vai precisar viver. Então ele não vai morrer se for Lula ou Bolsonaro o próximo presidente da República, mesmo o candidato dele perdendo. Não vai morrer, ele vai ter que dar continuidade à vida dele. Jamile. Concordo 100% com o Leonardo. Né? Eu só fico com receio assim. Sempre principalmente a esquerda, ela tem esse histórico de não aceitar muito a derrota. E principalmente uma derrota desse nível. Né? Como se acontecer, no ano de 2023, acabar fazendo uma revolução. Eu vejo dessa forma. Porque eles buscam isso. Eles querem algo... se eles não concordam, eles vão lá, fazem isso, fazem aquilo. Então, meu receio maior é isso. Mas eu não tiro as palavras do Leonardo, nem uma vírgula, nem um ponto. A população brasileira precisa trabalhar. Então, em sua maioria, vão seguir com suas vidas. Negão. Tanto um lado quanto o outro, eles já têm um lugar certo para chorar, que se chama Facebook e Twitter. No mundo real mesmo, todo mundo vai acordar de manhã, na segunda-feira, vai trabalhar, vai falar do jogo, e as únicas conversas vai ser, pô, caramba, hein, Bolsonaro perdeu, pô, caramba, hein, Bolsonaro ganhou, e vai ser só isso. Agora, a questão de choro, ela vai ser refletida muito mais no Congresso, muito mais na mídia. Vai ser o que você viu nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos tentaram impeachment o Bolsonaro. Nos últimos 4 anos estão reclamando, dizendo que ele só ganhou por causa de fake news. Nos últimos 4 anos estão dizendo que ele só tá lá porque o Lula não concorreu com ele. Vai ser isso. E do outro lado vai ser a mesma coisa. Se o Lula ganhar, vai ser o Congresso, vai ser aquela briga eterna dentro do Congresso, ela vai acontecer dos dois lados. A única diferença que eu vejo é que no caso do Lula ganhar, se ele tiver boas propostas, o pessoal de direita que subiu vai votar, porque aí tem a ver com o Brasil. Vai fazer bem diferente do que fez o pessoal de esquerda nos últimos 4 anos, como o pessoal que foi contra o marco do saneamento. Isso para mim foi um dos melhores exemplos. Entendeu? Duda? Eu acho que a questão do vida que segue, sim, óbvio, a vida segue, mas as medidas que vão ser adotadas pelo próximo governo vão afetar todo mundo diretamente. Então é por isso que eu defendo o governo que eu acho que vai tomar as melhores medidas. É óbvio que os frustrados vão ficar frustrados e vai ser um eterno terceiro turno. Eu sei que o Ricardo quer deixar pra gente falar disso daqui a pouco, mas eu acho que já começa por você. 30 segundos. Vai ser um eterno terceiro turno, como tem sido nos últimos 4 anos. Mas isso não é bom? Eu
acho que é Porque bom. o terceiro turno, para mim, é a população continuar preocupada com a política. A população sim, mas o Congresso não. Não, o Congresso não. Sim, não. Falando em questão de população, os frustrados eleitores. Isso. Os frustrados eleitores vai permanecer no eterno terceiro turno. As pessoas vão continuar cobrando, vão continuar questionando, e eu não acho que isso seja ruim. Eu já falei, vocês nunca vão me ver criticar a polaridade. Porque eu não acho que isso seja ruim de forma alguma. Não, a minha preocupação, Ricardo, aí eu tenho uma preocupação sim. Porque em vários momentos, 30 o presidente Jair Bolsonaro vem demonstrando que, caso perca as eleições, é evidente que vai questionar o resultado, vai colocar em xeque a legitimidade das urnas eletrônicas, tudo isso. Isso me preocupa, porque vai até após... Mas eu acho que ambos lados. Colocar em xeque. Eu acho que não, porque... Então vamos ver, né? Não, a gente vai ver, mas eu acredito que não, porque quem levantou essa bola foi o presidente Jair Bolsonaro. 30 segundos. Eu nunca vi pessoas morrer por defender suas opiniões políticas, tá? Nunca vi isso nas últimas eleições. Então, por isso que eu falo dessa revolta para as pessoas que não aceitarem não aceitarem o resultado das eleições. Agora, o terceiro turno, por um lado, eu vejo como algo positivo, assim como o Ricardo falou, porque a população precisa, sim, ficar preocupada em verificar o que esse gestor está fazendo enquanto presidente. Negão. Bom, um recado para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Se o Bolsonaro ganhar, o senhor vai ter 4 anos de folga. Se o Bolsonaro ganhar, desculpa, ao contrário. Se o Bolsonaro perder, o senhor vai ter 4 anos de folga. Se o Bolsonaro ganhar, se prepare, porque todo dia vai ter visita de Randolph, de Janones, de Tabata Amaral, vai ter visita de Gleisi Hoffmann. Todo dia eles vão lá incomodar o senhor com alguma coisa que ele passou pelo Congresso e eles acham que não era para ter passado, e aí o senhor vai ter que se decidir. Então, se o senhor quiser um pouco de sossego, reze para o Bolsonaro perder. Entendeu? Porque eu duvido que o pessoal da direita vai ficar fazendo esse papelão todo dia. Mas ele gosta de política, gosta de aparecer. Duda! Eu acho que 30 segundos. Vai ser uma coisa muito louca, vai ser uma treta que vai persistir pelos próximos 4 anos. Enquanto isso vier por parte da população, eu não vejo problema, mas a gente sabe que é uma treta que vai perdurar dentro do Congresso também. E vai ser se o Lula ganhar, vai ser um presidente de esquerda e um Congresso de direita. Então é óbvio que isso vai gerar uma treta. Se o Bolsonaro ganhar, eu acho que a gente vai conseguir avançar com as nossas reformas e vai ser maravilhoso para mim. Pois bem, senhoras e senhores, eu quero deixar meu recado também. Eu não poderia compactuar com o que uma organização entre poderes está fazendo hoje contra o Brasil e promete fazer ainda mais. Já tivemos vários exemplos de como o sistema ideológico do socialismo atua. Aos poucos, vão interferindo, intimidando, calando e censurando. A calamidade, o caos, a pobreza, sem volta, não acontece da noite para o dia. Hoje, os que fogem da Venezuela são os mesmos que votaram no Maduro. São pequenos atos e promessas populistas que seduzem os mais incautos. São mudanças constantes ideológicas que atacam as 3 principais bases de qualquer nação: ridicularizar a família, ridicularizar a religião e ridicularizar a pátria. Os nossos antepassados protegeram essa base com sangue, suor e lágrima para que pudéssemos ter a chance de viver. Tirando essa base, sobra apenas o partido, o Estado patriarcal, que promete ser o pai esse que abusa, mas acaricia com pequenos presentes. Lula e Bolsonaro irão morrer um dia, mas o sistema do governo ficará pelos próximos 50 anos. Eu já tive a minha oportunidade de fazer a minha vida. E você? Você já teve a sua oportunidade? Olhe para os países vizinhos da América Latina que já implantaram o que deseja um dos lados. É isso que você deseja para você? Pela minha família, pela minha fé, pela minha pátria e pelos mais pobres, que estes serão os mais prejudicados se a esquerda socialista voltar à cena do crime. Eu quero liberdade e não a censura. Esse é o Linha de Frente. Até a próxima. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.